Comprei 100 cotas do MXRF11. Eu decidi comprar 100 cotas do MXRF11 e eu vou compartilhar com você alguns pontos e análises que me levaram a tomar esta decisão. A minha intenção neste vídeo é ser o mais objetivo possível para que você entenda por qual motivo eu tomei esta decisão de comprar as 100 cotas e você também ter a oportunidade de fazer a sua análise e de imaginar quais são os cenários que te levam a tomar uma decisão de comprar cotas de fundos imobiliários. Para você que ainda não conhece, o MXRF11 hoje ele é o maior fundo listado na Bolsa de Valores em números de cotistas. São mais de 1.200.000 cotistas que investem mensalmente neste fundo. E eu vou apresentar para você alguns pontos fundamentais para você entender e conhecer um pouco mais sobre o MXRF11. Através do Investidor 10, você consegue ter uma análise prévia do fundo, ver as informações mais relevantes e importantes antes de aportar. O MXRF11 ele é administrado pela Maxi Renda. Em relação ao valor da cota, hoje está em 9,24. O Dividend Yield, ele pagou 12,5% de dividendos no último ano, ou seja, uma taxa excelente, que se nós compararmos no início do ano passado, ele pagou acima da Selic. Em relação ao preço por valor patrimonial, ele está em 0,99, ou seja, ele está um pouco descontado, mas por muito tempo, no ano passado, ele foi vendido acima do valor médio de patrimônio. Então o PVP dele estava mais alto, então ele está no momento descontado, por pouco que seja, mas ele está descontado. A liquidez diária deste fundo está em 18,86 milhões e a variação nos últimos 12 meses está em menos 2,74. Se nós compararmos ao momento da economia que nós vivemos, onde a maioria das ações estão em queda, principalmente dos fundos de investimentos imobiliários, ele se manteve irregular. Ele só caiu em torno de 2,74. Tem fundos que caíram mais que 12% no último ano. Então ele está regular, digamos assim. Está em queda, porém ele está numa queda regular. Falando um pouco mais sobre os dividendos. Se nós descermos um pouco aqui a mais, o Investidor 10 vai nos apresentar a média de dividendos do MXRF11 nos últimos anos. O Dividend Yield dele atual está em 12,5% no último ano. O Dividend Yield dele, em média, nos últimos 5 anos está em 14,07%. Ele tem uma regularidade muito grande. Se nós olharmos os últimos meses em relação a pagamentos de dividendos, no mês de dezembro ele pagou 1,07, no mês de novembro ele pagou 1,07, quando chegou em outubro ele caiu um pouquinho, 0,93, 0,91 em setembro, 0,89 em agosto, mas em julho ele pagou 0,98, ou seja, ele tem uma regularidade, ele tem uma oscilação normal de mercado, mas ele mesmo assim mantém a sua regularidade de pagamentos de dividendos, onde todos os meses ele paga dividendos. Em relação a valores, o valor da cota está em 9,24 e ele pagou no mês passado 0,10, ou seja, acima de 1%. É um dividend yield excelente se nós olharmos a longo prazo e por mês também é muito bom. Pagar 1,07 por mês em dividendos, excelente. E principalmente o fundo ele tem uma regularidade. Aqui abaixo tem um calendário de dividendos, as últimas datas que ele pagou os dividendos. Você pode ver que em todos os meses do ano ele pagou. Se nós olharmos aqui as médias anteriores, fevereiro, janeiro de 24, todos os meses o fundo paga os seus dividendos. E na hora que você compra um fundo de investimento imobiliário, qual é o seu principal objetivo? É você comprar a fração de um imóvel. É você ter aluguéis mensais e você receber proporcionalmente ao valor que você tem em cotas. Se você não tem a condição de comprar um imóvel e mantê-lo alugado, você vai comprar um fundo de investimento imobiliário para você receber mensalmente os aluguéis. E este fundo, como que ele está dividido hoje em seus ativos? 80% dos recursos do fundo hoje estão direcionados para os CRIs, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários. O que significa um CRI? Basicamente é um título imobiliário que o fundo compra na intenção de financiar uma espécie de obra, seja uma construção imobiliária voltada para residenciais, ou seja uma construção imobiliária voltada para imóveis comerciais. Ele investe uma parte dos recursos do fundo em certificados de recebíveis imobiliários, com a promessa de que no futuro ele vai receber uma porcentagem dos lucros. E 20% do fundo está aplicado em permutas. Então, como funcionam as permutas imobiliárias hoje? Vamos supor o seguinte, o MXRF11 vai investir em um CRI, em um certificado de recebível imobiliário, o equivalente a 300 milhões. E esses recursos serão utilizados por uma construtora para edificar um condomínio, hipoteticamente em São Paulo, com 800 unidades. E na negociação, o que foi tratado? O MXRF11 vai emprestar 300 milhões àquela empreiteira, àquela construtora, e de contrapartida vai receber uma permuta, ou seja, uma porcentagem em imóveis por conta do empréstimo. E fora todas as outras lucratividades que ele irá receber através do certificado de recebível imobiliário, ou seja, por conta do empréstimo. Então vamos supor o seguinte,
que o MXRF11, naquele momento da transação, ofereceu para a construtora 300 milhões, porém pediu de permuta 20 apartamentos. Então, naquela negociação, ele vai receber 20 apartamentos, que no momento do início da construção, hipoteticamente, valem 240 mil reais, e próximo da entrega das chaves, estão valendo 400 mil reais. Só de recebíveis por conta da hipótese da permuta e da negociação do empréstimo dos 300 milhões de contrapartida recebendo as permutas, o fundo ele ganhou 8 milhões somente nessa negociação. Isso é algo hipotético, não quer dizer que seja algo real, eu só estou esclarecendo para você como que funcionam as permutas, para você entender uma das fontes de renda do MXRF11, que são as permutas. Então, no meu ponto de vista, como eu sou especialista em investimentos imobiliários, hoje você ter a oportunidade de ser um permutante é uma fonte inesgotável de lucro. Se você escolher bem os imóveis que você vai financiar, se você escolher bem as localidades e principalmente o potencial de valorização a longo prazo. Então, com toda certeza, o MXRF11 tem uma excelente administradora, até porque hoje ele é o maior fundo da B3 em relação ao número de cotistas, são mais de 1 milhão e 200. Então, para ter um fundo desta magnitude e principalmente manter o seu pagamento intacto, continuar pagando uma média de dividendos altas, o fundo ele tem que ter excelentes negociações. E uma destas partes das negociações, elas vêm das permutas. Então, para você entender um pouco mais sobre as negociações do MXRF11, 80% do capital alocado no fundo está direcionado em certificados de recebíveis imobiliários e 20% em permutas, em negociações em relação aos certificados de recebíveis imobiliários, outras aquisições, transações dentro do fundo. Então hoje a situação atual do fundo é esta. Então agora, para investir na prática, eu estou aqui na minha conta da Rico no meu celular, eu vou clicar na área de bolsa, eu vou pesquisar pelo MXRF11, prontinho, encontrei ele aqui, e eu vou comprar agora 100 cotas. Vai dar o equivalente a R$ 918, o fundo ele teve uma queda nesse momento, então quer dizer, eu vou fazer uma oferta num preço excelente, ele está ainda mais descontado neste momento. Então vou clicar aqui em comprar, enviar a ordem, prontinho. A minha ordem foi enviada, agora é só aguardar a liquidação. E eu fiz agora mais um investimento em 100 cotas de um novo fundo, que é o MXRF11. E agora eu vou para o assunto que mais te interessa, que é o Magic Number, que é a minha planilha para calcular o Magic Number. Eu vou te apresentar o que você precisa ter para conseguir reinvestir as suas cotas somente com os seus dividendos. Bom, estou aqui na minha planilha do Magic Number. Basicamente, para você entender o que seria o Magic Number, é o número mágico da quantidade de ações que você precisa para reinvestir novas cotas somente com os seus dividendos, somente com o seu rendimento. E aqui tem um cálculo básico. Qual é esse cálculo? A quantidade de cotas que você precisa ter em relação também ao número que você vai receber de dividendos para que aquelas cotas comprem novas cotas. Então, para você entender, se eu comprar 100 cotas do MXRF11, eu vou receber R$10 de dividendos. Então, o Magic Number não é 100, até porque o valor da cota está em 9,24, quando eu comprei 9,18. Então, vou colocar aqui 9,18. E o valor que eu preciso ter é um pouco menos. Por exemplo, 92 cotas. Com 92 cotas, eu vou receber 9,20 de dividendos. Ou seja, o Magic Number do MXRF11, o número mágico, é 92 cotas. Se você conseguir ter 92 cotas do fundo, você vai receber todos os meses uma nova cota de dividendos. É claro, isso é uma perspectiva de que o fundo continue pagando 1,07, 1,06 de dividendos. Aquela média de 12,5% ao ano de dividend yield. Então, se o fundo continuar pagando essa média, nós precisamos ter 92 cotas para recebermos uma nova cota e reinvestirmos todos os meses. E aqui está o grande segredo. Para você ter liberdade financeira e para você conseguir viver da sua renda, você precisa todos os meses reinvestir os seus dividendos. É necessário que você faça isso. Se você não fizer, automaticamente você vai estar atrasando a sua liberdade financeira. Então, todo mês, reinvista os seus dividendos. Busque sempre o número mágico, o Magic Number, em relação aos fundos de investimentos imobiliários, para que você consiga reinvestir somente com as cotas que você tem. E a cada mês, quando você realizar um novo aporte, você vai conseguir comprar mais cotas, ou seja, vai acelerar ainda mais, os juros compostos vão trabalhar para você e assim você vai atingir a sua liberdade ao longo prazo. E agora eu vou te apresentar a longo prazo qual vai ser o total de dividendos que você vai receber por ter comprado 100 cotas hipoteticamente. A cota, quando eu comprei, estava em 9,18, dividendos permanecem a mesma coisa, e aqui foi o seguinte, eu aportei 100 cotas hoje, então o meu valor investido foi de 918. Vamos supor que durante um ano eu não invista mais nada, somente estas cotas me gerem novas cotas. O total investido no primeiro mês, 918, dividendos, R$10 que eu recebi naquele mês, o saldo livre,
82 centavos. Por que desse saldo livre? Porque eu vou subtrair o dividendo pelo valor da cota. Eu recebi R$10 de dividendos menos o valor da cota, vai sobrar 0,82. E todo mês vai ter uma gordura de sobra. Então no primeiro mês eu tinha 100 cotas e recebi R$10 de dividendos. No segundo mês eu recebi 10,10. No terceiro mês 10,20. Quarto mês 10,30. Até que no último mês nós tivemos um patrimônio acumulado de R$ 1.018,98, onde nós recebemos ao total 11,10 de dividendos. Nós tivemos um saldo livre de R$ 1,92 e somando os dois saldos, em um ano nós tivemos uma rentabilidade de 143,04, somente de dividendos. Começamos com 918 e nós vamos terminar o ano com 1.018, fora os dividendos e a sobra que nós temos aqui. Ou seja, o Magic Number ele trabalha ao seu favor. Você vai investir uma quantidade em fundos imobiliários, os dividendos que você receber mensalmente você vai reinvestir e a longo prazo os juros compostos vão trabalhar para você. E é por conta deste motivo que eu estou comprando o MXRF11. Por conta de todos esses motivos que eu já te apresentei, ele é um excelente fundo, ele tem uma regularidade de pagamentos, hoje ele é o maior fundo listado na Bolsa de Valores em número de cotistas, então isso nos mostra que através de toda a sua carteira de investimentos, dos CRIs, das permutas, é um fundo que pode me gerar possibilidades no futuro de rentabilidade. E ao final deste ano, lá em dezembro, eu vou te mostrar o quanto eu consegui aportar mensalmente no MXRF11 e lá no final, quanto nós teremos de patrimônio acumulado, de dividendos acumulados e principalmente de rentabilidade em relação ao valor das cotas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Faça a sua análise sempre antes de investir, busque conhecimento, busque se capacitar e se você ainda não está inscrito no Você Mais Próspero, eu te convido a fazer parte do nosso canal, porque aqui semanalmente eu posto conteúdos financeiros para te ajudar a prosperar através da educação financeira e a investir melhor. No mais, estamos juntos, sucesso e até os próximos vídeos. Um grande abraço.